Capítulo 13. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. E sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Agora você não entende o que estou fazendo. Porém, mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. Então, Senhor, não lave somente os meus pés. Lave também as minhas mãos e a minha cabeça. Quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos. Isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Não estou falando de vocês todos. Eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Então eles olharam uns para os outros sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse: pergunte de quem o mestre está falando. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é ele? É aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho. Em seguida, pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes.
E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus disse isso. Como era Judas que tomava conta da bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo. E era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada. E por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, Boa tarde. Hoje, quinta-feira, chamado como Quinta-feira Santa, né? E nós vamos meditar sobre esse vídeo que nós estamos exibindo, conhecido muito por cerimônia dos lava-pés. Nós vamos meditar a respeito disso aí, né? Hoje, que é véspera de Sexta-feira Santa. Amanhã, então, nós vamos fazer o de Paixão de Cristo. E depois a gente vai fazer a Páscoa. Então vamos começar agora da cerimônia que Jesus instituiu. E segundo consta, eles não continuaram mais essa cerimônia, porque cerimônia significava um ato de humildade que o Senhor Jesus fez, para servir exemplo para os discípulos, para eles continuar isso espiritualmente falando. Então nós sabemos, segundo as pesquisas e os costumes judaicos, que naquele tempo, antes de a pessoa ir cear, ou almoçar, ou jantar, o escravo, ele lavava o pé do seu patrão, do seu dono. E o empregado ou a empregada do seu senhor. Mas Jesus Cristo, para dar um exemplo para nós, para nenhum de nós considerar superior ao outro, ele sendo Senhor e Mestre, ele tirou sua capa, pôs água numa bacia, amarrou uma toalha na cintura e começou a lavar o pé dos discípulos, que estava posto com ele na mesa para comer. E ele foi lavando, até que ele se aproximou de Pedro, conhecido por Simão Pedro. Quando ele foi lavar os pés de Pedro, como não tem entendido, os discípulos outros não perguntou. Por isso que muita gente critica Pedro, diz que ele era rude, analfabeto. Mas se Pedro não perguntasse para o Senhor Jesus, nós não íamos saber o significado desse ato que o Senhor Jesus fez. Então Pedro falou: Senhor,
de maneira nenhuma eu vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Porque Pedro entendia assim, se é para lavar os pés um do outro, então é eu que devia lavar os pés do Senhor, porque o Senhor é o mestre e eu sou o discípulo. Então o Senhor falou, Pedro, o que eu estou fazendo agora você não entende ainda, mas depois você vai entender. Que se eu não te lavar os pés, você não vai ser considerado mais meu discípulo. Eu não vou ser considerado mais seu mestre e nem seu senhor. Então Pedro, irmão, ele demonstrou ali que realmente ele não tinha entendido. Não queria rebelar contra o Senhor e falar, não, você não vai lavar meus pés, não. Né? E falou assim, Senhor, então lava também as minhas mãos e a minha cabeça. Por que, irmão, a mão e a cabeça? Porque a mão ele ia usar para participar da refeição. E a cabeça era para clarear a mente dele, porque quando o Senhor Jesus estava pregando anteriormente, que ele ia para o Pai, os discípulos ficam muito contristados. Certo? Quando o Senhor falou ali que ele ia deixar eles, ia voltar para o Pai, eles ficaram perturbados e ficaram com a cabeça confusa, ficaram tristes. Então Pedro queria que o Senhor lavava a cabeça dele, para refrescar a cabeça dele, para ele conseguir coordenar os pensamentos, para ele entender por que o Senhor Jesus teria que morrer crucificado, por que o Senhor Jesus teria que deixar essa terra e ir para um segundo plano. E outro, irmão, o significado de lavar os pés, porque é com os pés que nós temos contato com essa terra, com este mundo. E é com as coisas desse mundo que contamina não só a mão, mas contamina também a mente e o coração. Então por isso que o Senhor Jesus falou, vocês que já tomaram banho, eu já lavei vocês com a minha palavra, com a minha doutrina, vocês não necessitam mais de tomar banho o corpo inteiro, mas somente afastar da terra, das coisas da terra, para não se contaminar com as coisas dessa terra. Então, irmão, aí os discípulos, todos eles passaram a entender. Porque o Senhor Jesus disse, vocês me chamam eu de Senhor e de Mestre, e na verdade eu sou. Mas mesmo assim, eu sendo o Senhor e Mestre, eu vou lavar os pés de cada um de vocês, para que depois da minha partida, vocês tomarem isso como exemplo. Não tem, irmão, como o mundo hoje fala, diz que Pedro foi o Papa. Não, o Senhor Jesus deu bem esse exemplo aqui. Ó. Ele falou, nenhum de vocês vai ser maior do que o outro. Vocês vão ser tudo igual. Aquele que quiser ser o maior, que lava o pé do seu irmão, que se humilha. Porque, irmão, para a pessoa lavar os pés do outro com a bacia, ele tem que ajoelhar no pé do outro. Ele tem que curvar diante do outro. Isso significa que está simbolizando que você está humilhando. Por que nós oramos a Deus de joelho? Nós estamos prostrando diante de Deus. Nós estamos dando a demonstração que Ele é maior, que Ele é o Senhor e que nós somos o seu servo. Ele é o Senhor e nós somos servos. Porque antigamente, quando o servo ia falar com o seu senhor, ele pedia alguma coisa, ele ia suplicar para o seu senhor, ele ajoelhava diante dele, ele prostrava diante dele. E o Senhor fez isso, dando nós um exemplo, que para nós ir diante de Deus, para nós chegar diante de Deus, nós temos que demonstrar humildade, contrição, reconhecer que Deus é o Senhor e que nós somos servos.
Porque diz assim, não está o servo mais importante que o senhor, nem o empregado maior do que o patrão. Então é isso que o Senhor Jesus quis dizer. Que nós, que estamos aqui nessa terra, nós devemos ter cuidado para não se contaminar com as coisas desse mundo. Que o Senhor Jesus falou assim, vós não sois deste mundo, como é desse mundo eu não sou. Mas eu vos comprei desse mundo. E ele comprou nós com o quê? Com seu sangue. Com seu sangue imaculado e precioso. Ele nos afastou dessa terra. Os irmãos veem que ali, em 15 de São João, um pouquinho mais para frente, o Senhor Jesus fala assim, que aquele que quiser ser o seu discípulo, vai andar como ele é. Porque diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois o ramo, vós sois as varas. Aquele ramo ou aquela vara que vai dar fruto, eu limpo. Era para que dê mais fruto. E aquele que não for dar fruto, eu tiro. Como ele tirou o Judas Iscariote. Ele cortou o Judas Iscariote da função de discípulo. Tanto assim que depois que ele participou do pão, Satanás entrou no coração de Judas Iscariote e ele foi lá vender. E foi lá negociar o Senhor. Ele vendeu o mestre por 30 moedas de prata. É por isso, irmão, que nós não temos as coisas de Deus como negócio. Nós não ganhamos dinheiro para pregar. Nós não ganhamos dinheiro para fazer nada na obra de Deus, porque não é nosso. O Senhor Jesus falou, aqueles 70 discípulos que ele enviou, dê de graça aquele que de graça eu vos dei para vocês. Quando entrar numa casa, saudai ela com a vossa paz. Se a casa for digna de paz, repousará sua paz sobre ela. E se não tiver ninguém digno de paz, a vossa paz voltará para vós. Mas não possuir dinheiro na cinta, não tem 2 capas nem 2 bordão. Mas ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em 14 de São João, irmão, logo no princípio do primeiro versículo de 14 de São João, o Senhor Jesus diz, não turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai é muita morada. Se não tivesse morada para todo mundo, eu avisava para vocês. Mas agora eu vou preparar vós lugar, e depois que eu preparar lugar, eu voltarei e levarei vocês comigo. Para onde eu estiver, vós esteja vós também. E vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Então Tomé, chamado também Dídimo, falou, Senhor, como que nós podemos saber o caminho se nós não sabemos para onde tu vai? Irmão, isso aí é uma coisa lógica, materialmente falando. Se nós, por exemplo, nós estamos numa cidade e nós vamos para uma cidade que aquela pessoa que nós estamos falando com ela, ele não sabe para onde é a cidade, como que vai indicar o caminho que nós vamos tomar, se ele não conhece o destino? Então é isso que na verdade Tomé não sabia e falou, Senhor, nós não sabemos para onde tu vai, e como nós vamos saber o caminho? E o Senhor Jesus disse, eu vou para o Pai, como eu já tinha falado antes, mas para chegar ao Pai tem que ter um caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí, irmão, Filipe, também discípulo, falou, Senhor, mostra a nós o Pai, e isso é que nos basta. O Senhor Jesus falou, Filipe, quanto tempo eu estou com vocês, e vocês ainda não me conhecem? Como você diz, mostra a nós o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? Ou você pensa que esses milagres que eu faço, que essas obras que eu faço, que eu multiplico o pão, que eu ressuscito o morto, como eu tinha ressuscitado Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, vocês pensam que essas obras que eu faço de mim mesmo? É o Pai que está em mim que faz essas obras. Ou você não crê que o Pai está em mim? Crede ao menos por causa dessas obras. Então, irmão, o Senhor Jesus estava instruindo os seus discípulos para que depois que ele fosse, irmãos, os discípulos soubessem como agir na terra. Como depois que ele fosse, irmãos, ele saberia como pregar, como portar,
como falar, como agir e como, irmão, teria que ter o principal conteúdo dos apostolados seria o amor, a humildade, a compreensão, o perdão. Então o Senhor Jesus, ele deu vários exemplos. Depois, indo um pouquinho mais para frente, quando ele fez a oração intercessória, ele diz assim: Pai, esses que estavam comigo, era teu e tu me deste. Estando eu no mundo, eu os guardei eles. Mas eu não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno, que guarde do mal, para que eles sejam perfeitos em unidade, tu em mim e eu neles. Então, irmãos, se nós recebemos o Senhor Jesus, com ele nós recebemos o Pai. O Senhor Jesus diz ali em 13 que nós acabamos de ver, não é o enviado maior do que aquele que o envia. E quem enviou o Senhor Jesus? Foi Deus. E ele também, depois, quando ele ressuscitou, ele enviou os discípulos. Como assim que ele enviou eles? Ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Entendeu, irmãos? Então o Senhor Jesus, ele deixa um exemplo muito claro no Evangelho de São João. Ele diz assim: Pai, agora eu vou para ti, mas eles vão ficar. Mas eu não quero deixar eles sozinhos. Eu quero que tu dá a eles um penhor. Como ele falou ali do Espírito Santo. Eu não vos deixarei órfãos, mas eu darei vós o penhor do Espírito Santo, o Paráclito divino, que o mundo não pode receber, porque o mundo não me ama, porque o mundo não está em mim, como eu também não estou no mundo. Os irmãos observem bem, que quando o Senhor Jesus, ele acabou de fazer o sermão, o discurso, ou a pregação, ali, irmãos, já bem na frente, no Getsemane, a palavra Getsemane quer dizer prensa de pedra. Os judeus usavam as prensas de pedra para amassar azeitona, para tirar o azeite puro, para iluminar. O Espírito Santo, ele simboliza luz. Quando os discípulos do dia do Pentecostes receberam o Espírito Santo, apareceram na cabeça de cada um como uma chama de fogo. Entendeu, irmão? É por isso que ele foi lá no Getsemane, que ele ia ser moído, ia ser sacrificado, e ele depois enviaria o Espírito Santo sobre a igreja e sobre nós, para nós entender a palavra de Deus, para nós entender a vontade de Deus, para nós entender os ensinamentos do Senhor e ter força para seguir. Porque muitos entendem, irmão, mas não tem força de abandonar o pecado. Não tem força de abandonar o mundo. Eles querem servir a Deus e o mundo. E o Senhor Jesus diz assim: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vocês não podem seguir a mim e seguir o mundo. Vocês vão de amar um e desprezar o outro. Ou vocês me amam e deixam o mundo, ou amam o mundo e eu deixo vocês. Porque aquele que ama o mundo, o amor meu e do meu Pai não está nele. Mas ele diz: eu depois que eu for para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu voltar para o Pai, eu vos enviarei o Espírito Santo da verdade, que vós receberá, porque eu vivo e vós vivereis em mim pelo Espírito Santo. Se eu for, eu enviarei o Espírito Santo, porque eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Mas eu indo para o Pai, de lá quando eu estiver junto do Pai, eu vos enviarei o Espírito Santo, o Paráclito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não está em mim, eu não estou no mundo, mas vós está em mim, vós vivem porque eu vivo, e eu vivo pelo amor do Pai, e vocês viverão pelo meu amor. E é por isso, irmão, que nós temos que buscar a luz do Espírito Santo,
o entender da palavra de Deus, a força do céu, para nós viver nesse mundo, porque se nós viver nesse mundo como é o mundo, irmãos, nós não vamos servir a Deus. Nós vamos andar aqui, mas não vamos agradar a Deus. Porque um dos primeiros atos que o cristão tem que fazer para agradar a Deus é crer em Jesus Cristo, aceitar Ele como seu Senhor, compreender que Deus enviou Ele para morrer por nós nas cruzes, para perdoar os nossos pecados. A partir do momento que você compreende que você é pecador, que você necessita do perdão de Deus através do Senhor Jesus, você vai pedir o batismo, vai passar nas águas do santo batismo. Quando você for emergido nas águas, você vai estar separado do mundo e o mundo vai estar separado nele. Mas se você recuar e voltar para trás, o amor de Deus não tem prazer, porque está escrito no livro de Apocalipse, que aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então preste bem atenção. Irmão, tem algumas coisas que nós temos que observar nessa palavra. Uma das coisas é fazer comércio com as coisas de Deus. Judas vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Entendeu, irmão? Como os irmãos de José venderam José por 20 moedas de bronze. E Judas Iscariote, que era discípulo do Senhor, que carregava o dinheiro que entrava na coleta das ofertas, ele já tinha o dinheiro, então ele não precisava de vender. É que ele era ladrão e tudo que entrava na bolsa, ele passava a mão. Ele roubava. Então é por isso que quando o Senhor Jesus falou para Judas, faça logo o que tem que fazer, os discípulos pensaram que o Senhor Jesus está mandando ele comprar alguma coisa para a Páscoa, para a festa que seria no outro dia. Mas o Senhor falou para Judas, você tem que fazer, já faz logo de uma vez. Você vai fazer mesmo? Então Judas foi lá e vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Irmão, tem quantos que está vendendo o Senhor aí? Por uma mulher? Por um homem? Por uma namorada? Por um namorado? Por um carro? Pelas coisas pobres e fracas dessa vida? Estão trocando o Senhor com a mentira. Estão vendendo o Senhor, comerciando o Senhor. Irmão, voltando um pouco lá no Velho Testamento, está escrito em 28 de Ezequiel, que o diabo era perfeito, era o querubim ungido. Ele era a segunda pessoa mais importante no céu. Mas está escrito ali, tu fosse perfeito até o dia que achou em ti a iniquidade. Tu encheu o teu coração de comércio e de violência. E aí tu foi derrubado lá do céu na terra. Está escrito no livro de Apocalipse. Ai daqueles que habitam na terra, porque Satanás deixou até vós com grande ira, sabendo que o seu tempo é pouco. Entendeu, irmãos? Então nós servos de Deus, não temos que querer um ser maior do que o outro. Um porque é mais velho de crente, não, você é novo de crente, eu sou mais do que você. Você é pobre, eu sou menos que você, eu tenho um terno mais bonito, eu tenho carro, eu tenho isso, eu tenho casa. Não, irmão, nós somos todos igual. Diante de Deus, todos nós somos igual. O apóstolo Paulo escreveu na epístola do apóstolo Paulo, 4 do apóstolo Paulo, aos Romanos, dizendo assim: todos se pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O Senhor igualou todos debaixo do pecado. E todos, para se salvar, depende de obedecer os mandamentos do Senhor Jesus. Que diz assim: vós sereis meus discípulos se fazer as mesmas coisas que eu faço. O Senhor Jesus, será que ele andava brigando, roubando, invejando, com ciúme, matando, vendendo, fazendo comércio dos discípulos? Ou vendendo as coisas de Deus? Os irmãos lembram ali dos vendilhões do templo, que ali estava vendendo cordeiro, vendendo moeda. O Senhor Jesus chegou ali, derrubou a mesa deles, soltou os pombos, soltou as ovelhas e vós fazeis a casa do meu pai comércio.
E a casa do meu pai é chamada casa de oração para todas as nações. E é por isso, irmão, que tudo nós fazemos na graça de Deus, nós não cobramos nada. Os irmãos que trabalham lá no fundo bíblico, se os irmãos quiserem, pode perguntar para os irmãos que trabalham no fundo bíblico. Nós não compramos Bíblia para revender, para ganhar dinheiro. Do mesmo preço que compramos na editora que faz a Bíblia, nós passamos para a Irmandade sem um centavo de lucro. Ninguém cobra dízimo. Por que não cobramos dízimo? Porque o dízimo é bíblico? Sim. Mas era dízimo, como está escrito em 3 de Malaquias 10. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento. Mas o Senhor Jesus, para mostrar que ele não precisava, ele multiplicava o pão. E está escrito que aonde muda o sacerdote, também usa as ordenanças. E o Senhor Jesus não era da tribo de Levi, o Senhor Jesus era da tribo de Judá. E quando ele criou o novo sacerdócio, também ele deu um novo mandamento que diz: eu vos dou um novo mandamento, e um novo mandamento eu vos dou. O judeu diz assim: amai os seus amigos e odiai os vossos inimigos. E o Senhor diz assim: amai os vossos amigos e orai para aqueles que vos perseguem. Amai vós uns aos outros, como eu vos amei, e dei a minha vida por vós. Quem é aquele que tem mais amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos? O Senhor Jesus diz assim, na sua doutrina, ele pregando para os judeus, pregando para as pessoas, ele diz assim, depois que ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e diz assim: eu vos dou a minha paz, e a minha paz eu vos deixo. Não vos dou como o mundo dá. Porque o mundo mesmo fala de paz, mas não tem paz. Vê bem lá o mundo como é que tá. É guerra daqui, é rumor de guerra daqui, é um assaltando o outro, é um tomando a mulher do outro, é um adulterando, é outro fornicando, é outro mentindo, é outro brigando. Irmão, é uma dissensão no mundo. E tem esse um amor falso. O amor do Senhor Jesus não é dessa maneira, que ele diz: eu vos dou a paz e a minha paz eu vos deixo. Mas eu não dou a todo mundo, porque o mundo não pode receber a paz, porque o amor do Pai não está no mundo. Porque ele diz ali, quando o Judas Iscariote estava chegando com o soldado romano, aí vem aproximando o príncipe desse mundo, e eu folgo, porque nada que está em Judas Iscariote está em mim. E nada que está em mim está em Judas Iscariote. O que estava em Judas Iscariote? O diabo. O diabo. Está escrito que quando Judas comeu o pedaço de pão, entendeu? Que o Senhor Jesus deu para ele, o diabo entrou no coração dele. Então, irmão, toma muito cuidado, irmão. Hoje tudo gira em volta do comércio. É mulher que vende para prostituir. É homem que vende para prostituir. É outros que adulteram a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Muda o sentido da palavra para ganhar dinheiro. Toma o título do Senhor Jesus e dá a outro homem. Tudo em torno do dinheiro, irmão. Como está escrito lá em 18 de Apocalipse, que ele venderia carro, cavalo, animais, ouro, prata, perfume e até alma de homem. Está escrito em 18 de Apocalipse. Irmão, a obra de Deus, as coisas de Deus, não é para nós ganhar dinheiro. Para nós ganhar dinheiro, nós temos saúde, Deus dá saúde, dá nós a inteligência para nós ter a nossa profissão, para ter o nosso emprego, para nós viver do suor do nosso rosto. Para nós não comer o pão de graça de homem nenhum. Para nós trabalhar, ganhar o nosso pão, tratar do nosso filho, pagar o nosso aluguel, quem paga aluguel, comprar nossa casa, quem não tem, e Deus prepara de comprar o nosso carro e pagar aquilo que nós compramos. Caloteiro não faz parte das coisas de Deus. O servo de Deus deve andar como o Senhor Jesus andou, pagar seus impostos, pagar seus tributos, honrar quem deve honra. O Senhor Jesus, quando ele estava com os discípulos,
os cobradores de imposto, chegou e falou para Pedro: Pedro, o seu mestre não paga as dracmas? O Senhor Jesus, quando Pedro veio perguntar para ele antecipou e perguntou assim: Pedro, de quem os homens cobradores de imposto cobram imposto? Do sírio ou do estrangeiro? Pedro falou assim: eu creio que é do estrangeiro. Então nós estamos isentos. Mas para não dar escândalo, para servir de exemplo, vai no mar e lança um anzol, e o primeiro peixe que subir, você pega ele, abre a boca dele, tira uma pequena moeda distante e paga o imposto seu e o meu, do mestre e do servo. Então, nós também temos que, em tudo, procurar dar exemplo, em tudo não procurar dizer, das pessoas escandalizar, porque o Senhor diz assim: ai do mundo por causa do escândalo, porque é lícito que venha o escândalo, mas ai do homem que bebe, come e age de maneira que as criaturas vão, irmão, julgar nós por causa da nossa maneira de ser, por causa da nossa maneira de portar, por causa da nossa maneira de falar, por causa da nossa maneira de vestir, por causa da nossa maneira de negociar. Nós temos que ser exemplo em tudo. Nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal perdeu o sabor, se o crente perdeu o testemunho dele, dá motivo para alguém falar: ah lá o crente, ah lá a crente, ao jeito que ela anda, ao jeito que ele anda, aos seus olhares imprudentes, às suas maneiras de falar, ao xingo que sai da boca dele, que sai da boca dela. Olha a contenda que é aquela casa, olha como aquele marido, mas aquela mulher briga, olha o namoro daquele irmãozinho, olha o namoro daquela irmãzinha, olha o jeito que ele veste, olha o jeito que ela veste. Irmão, isso é escândalo. Isso é escândalo na obra de Deus. Isso dá motivo do mundo falar mal de nós. Um crente, ele erra, as pessoas não falam assim, aquele crente, ele fala os crentes. Então ele está julgando nós, e está julgando a igreja, e está julgando o Senhor Jesus. Vocês lembram como o apóstolo Paulo estava perseguindo a igreja, que ele ia para o caminho de Damasco? Quando estava meio quilômetro para ele chegar em Damasco, o Senhor Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco e diz: Paulo, por que tu me persegue? Ele diz: quem és tu? Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegue. Duro é para ti, Paulo, lutar contra mim, contra os meus arguilhão. Porque, irmão, o crente, ele está ligado no Senhor Jesus, como um preso está ligado num soldado, que põe a algema nele e põe a algema no outro braço do soldado, para ele não fugir. Assim nós estamos ligados com Cristo. E se alguém lutar contra a igreja, lutar contra um crente, como uma crente, contra o servo de Deus, você não vai estar lutando contra nós. Você não vai estar falando contra nós. Você vai estar falando contra o servo de Deus. Contra o servo de Deus, mas vai cair em cima do Senhor Jesus. Você vai não estar rejeitando eu, nem os irmãos e as irmãs que faz profissão de fé, de crer no Senhor Jesus. Você vai estar rejeitando o Senhor Jesus. Porque o Paulo não estava perseguindo, não é o Senhor Jesus, não. Ele estava perseguindo a igreja. E o Senhor Jesus falou: por que tu me persegue, Paulo? Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegue. O que eu devo fazer? Vai para Damasco, na casa do Simão, e eu vou depois dizer o que tu deve fazer. E Paulo estava lá, depois que tinha 3 dias que ele estava jejuando. O Senhor revelou, e mandou uma revelação para um discípulo chamado Ananias, e falou para ele: vai lá, porque Paulo está jejuando, e numa visão, numa revelação, ele viu você orando para ele e caindo nos seus olhos como escama. E aquele discípulo, Ananias, falou: Senhor, muito ouvi dizer sobre Paulo, ele tem autoridade aqui para nos prender e levar preso de Jerusalém, bater, humilhar, fazer nós blasfemar do teu nome. O Senhor falou: vai, porque esse é um vaso escolhido por mim, e depois ele vai ver quanto ele vai pagar por causa das perseguições, por causa de tudo isso que ele fez do passado dele, ele vai pagar. E Paulo, irmão, foi perseguido pelos judeus, foi preso, foi, irmãos, cortado
a machadinha, foi picado a machadinha, foi cortado aos pedaços. Porque os irmãos lembram que ele mesmo falou para Timóteo que eu já estou sendo como holocausto para expiação. Já estou sendo sacrifício como holocausto na expiação. Irmão, expiação era pegar o sangue, matar o animal, pegar o sangue e jogar o sangue sobre o sacrifício. Era espargir. Entendeu? Então é por isso que Paulo falou, a minha partida já está próxima, o Senhor já me tem revelado. Entendeu, irmão? Então nós, na face da terra, muitos falam mal dos crentes, muitos falam mal dos servos de Deus, não importa a igreja, importante que nós somos salvos. Irmãos, e o Senhor não faz distinção de pessoas, de religião. Irmão, o Senhor faz questão que nós somos seus servos. É isso que nós temos que ser. Então, irmãos, é essa a parte do significado do lava-pés. Não é aquele negócio lá de ficar lá, fazer festa, fazer cerimônia, para ter uma desculpa para poder arrecadar dinheiro, para ter uma desculpa para poder, entendeu, aparecer e fazer um teatro. Não é nada disso, irmão, é um sinal de humildade. Tá? Por que adianta eu ensinar os outros a ser humilde e eu mesmo ser humilde? Não adianta. Eu tenho que dar o exemplo como o Senhor Jesus deu. Não é lavar o pé materialmente falando, não. É ser humilde. É não considerar eu mais do que ninguém, nem eu mais do que o meu próximo, nem o homem mais do que a mulher, nem a mulher mais do que o homem, nem o filho escravizar o pai, nem o pai escravizar o filho. Irmão, é ser todos iguais na presença de Deus, porque na presença de Deus, irmão, Paulo falou assim, na presença de Deus não há grego, não há gentil e não há judeu. É todos igual. Todos pecaram e todos precisam do perdão de Deus. Agora, se nós for mais do que o Senhor Jesus, que não precisa do perdão, não precisa de humilhar diante do seu próximo, então nós podemos ficar tranquilos, não precisamos de observar o mandamento, não precisamos de guardar a palavra de Deus, não precisamos, irmãos, de guardar a doutrina, não precisamos de batizar, porque nós somos mais do que o Senhor. Porque o Senhor deu exemplo para nós em tudo. Alguém diz assim, mas por que batizar depois de adulto? Porque é adulto que tem pecado, criança não tem pecado. Mas por quê? Porque será você é melhor do que o Senhor Jesus? O Senhor Jesus que foi batizar, João Batista falou, Senhor, eu que devia ser batizado por ti e tu vem para me batizar. Não, João, deixa isso aí para lá. Vamos cumprir a justiça de Deus. Agora, se alguém julga que ele é melhor do que o Senhor Jesus, que não precisa de passar pelas águas do santo batismo, não precisa de humilhar diante do seu próximo, isso aí, irmão, quer dizer, diante do Senhor Jesus, porque está escrito assim, diante de mim eu juro que todo joelho se dobrará e toda língua me confessará que eu sou o Cristo, o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora, se você achar que você é melhor do que o Senhor Jesus, que você não precisa do perdão dele, que você não precisa de se humilhar, que você não precisa de andar segundo ele andou, então não precisa de você crer, não precisa de você considerar, não precisa de você se tornar filho de Deus, que nós só torna filho do Senhor pelo sangue imaculado de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aqueles, irmão, que não é participando do sangue, ele é considerado bastardo, filho adotado, filho que não é filho. Mas se nós andar segundo o Senhor Jesus falou, ele nos adota no seu sangue. E como adotar no seu sangue? Porque quando nós, irmãos, lavamos pelas águas do batismo, que simboliza o sangue, que quando o Senhor Jesus estava na cruz, que aquele soldado foi lá e enfiou a lança nele, saiu água e sangue. É nesse sangue que nós somos lavados para a remissão e para o perdão dos nossos pecados. Porque quando o Senhor já estava pendurado ali na cruz, ele orou ao Pai e diz assim, lama sabatani, meu Deus, por que me desamparaste? Não que Deus desamparou o Senhor Jesus, mas porque, irmão, quando o Senhor Jesus estava na cruz, o pecado de todos aqueles que esse sal caiu em cima dele, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. E Deus virou o rosto, para não ver o filho, que todo o pecado caiu em cima dele,
Quando ele viu que tudo estava consumado, que ele, irmão, provou aquela mirra, porque lá no princípio, os magos deu mirra para ele. E na última hora dele também provou a mirra, que quer dizer amargura, e ali ele falou: Pai, agora tudo está consumado, e na tua mão eu entrego o meu espírito. E expirou na cruz. O véu do templo que tinha feito simbolicamente por Moisés, com a cortina de couro de 10 centímetros de espessura, rasgou sem mão humana de alto até abaixo, significando que o caminho para o céu estava aberto de novo. E quem era o caminho? Era o Senhor Jesus, que estava pendurado na cruz, morreu pelos nossos pecados. Então vamos reconhecer o sacrifício do Senhor. Não com festa, igual alguém faz, vai a Páscoa, vamos comer ovo de... Irmão, isso aí é comércio. Isso aí é comércio. Esse negócio de Páscoa aí não é aquela Páscoa que o Senhor Jesus celebrou, não. Com pão e com vinho. Aqui em muitos lugares eles dão só o pão. O sangue que nós somos lavados para remir nós dos pecados não dão, só dão um pão seco para a turma comer. E diz que é Páscoa. Que Páscoa é essa? Que Páscoa é essa? Agora tem lá negócio de coelhinho da Páscoa. Onde que está escrito que tem negócio de coelhinho na Páscoa? Virá o costume da celebração da Páscoa do judeu. O que eles usavam para celebrar Páscoa? Páscoa quer dizer, a palavra Páscoa quer dizer passagem por cima. Porque quando os judeus mataram o cordeiro e passaram o sangue dele no umbral da porta, o espírito, irmão, que vinha matar os primogênitos, chegava na porta da casa do judeu, não entrava, passava por cima. Então Páscoa quer dizer passagem por cima. O adversário, o inimigo vem para nos matar, que nós somos primogênitos, reis e sacerdotes, mas chega em nós e vê passado no nosso coração o sangue do Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, ele passa por cima de nós e não posa sobre a nossa cabeça, não tem domínio sobre nós. Então é isso que o Senhor Jesus nos ensinou nessa Páscoa, que ele ia celebrar depois, só que porém antes, ele limpou o pé dos discípulos. E quantos irmãos vão tomar Santa Ceia, ou vão tomar Páscoa, irmão, com o coração contaminado de pecado, contaminado, olho cheio de adultério, cheio de fornicação, cheio de idolatria, de feitiçaria, irmão, de briga, de contenda, de tudo que está lá no mundo, de bebida. Irmão, isso não é passagem por cima. Isso é o adversário entrando na sua casa e matando a sua vida, que era a vida do primogênito Filho de Deus, que foi morto por causa dos nossos pecados. Isso aí, irmão, é a Santa Ceia. Vê lá como o apóstolo Paulo instruiu para celebrar a Santa Ceia, que nós vamos falar disso aí nesse fim de semana, sobre a celebração da Páscoa e a instituição da Santa Ceia, que o Senhor Jesus, ele comeu a última Páscoa, instituiu a Santa Ceia, como está escrito no Evangelho de São Lucas. Então que Deus abençoe a cada um, medita na palavra, procure entender o que significa essas coisas. Sai do mundo, como está escrito ali no 18 de Apocalipse. Sai do meio deles, povo meu, para que não incorra nos seus castigos e nem nos seus pecados. Então, irmãos, o que o Senhor ensina a nós nessa parte é nos afastar, abster das coisas do mundo, da idolatria, do sangue, do sufocado e do mau testemunho, irmãos, e se achegar cada vez mais, procurar entender a vontade de Deus, orar de joelho para que, na humildade do nosso coração, o Senhor possa abrir a nossa mente e purificar o nosso coração. Se você não é inscrito ainda no canal, Geraldo Carolino CCB, inscreva, porque sempre o Senhor está dando a graça de nós explicar o significado do conteúdo da palavra de Deus. Nós oramos nas madrugadas e buscamos o Senhor, e o Senhor nos ensina como nós convém falar, como nós convém portar, não que nós sabemos nada, nem que nós somos nada,
Eu nunca fiz estudo nenhum bíblico, mas é o Senhor que traz na minha mente e no meu coração, nas orações na madrugada. Então se inscreva, divulga essa parte, para que não para a minha glória, mas para a glória do Senhor nosso e Salvador Jesus Cristo. Assim eu agradeço a Deus por tudo. Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, seja louvado. Agora eu vou cantar um verso do hino que fala sobre lavar os pés. É um hino do nosso hinário, número 4, que nós cantamos, que diz assim: o mestre que desceu do céu, Jesus nosso Senhor, deixou exemplo aos santos seus, exemplo de amor. Curva do-lhe lavou os pés, e assim se humilhou naquela obra que ele fez. O amor nos ensinou. Amados, o amor celestial, a Deus vamos pedir a caridade fraternal, devemos possuir. Medita na letra desse hino e até o próximo vídeo. Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, seja louvado. Deus que abençoe a todos.